Olá pessoal, hoje eu quero trabalhar com vocês 5 índices zootécnicos de extrema importância dentro do sistema de produção de gado de leite e fazer uma inter-relação entre eles. O primeiro deles seria o intervalo de partos, que é o tempo compreendido entre 2 partos consecutivos. O segundo seria o período de lactação, que são os meses que a vaca está dando leite, produzindo leite. O terceiro seria período seco, que é o tempo compreendido entre desassecagem até o próximo parto. O quarto seria o período de serviço, que é o tempo compreendido entre o parto e o próximo cio com concepção, ou seja, o tempo entre o parto e a próxima prenhez, e a relação desses índices com a taxa de natalidade. Então, mais efetivo e uma forma mais prática de a gente entender esse processo é trabalhar com exemplo numérico, tendo como referência uma vaca ideal e a partir daí a gente fazer a extrapolação para os índices que são mais normais dentro das fazendas espalhadas pelo Brasil. Vamos lá então para as contas para a gente poder interpretar de uma forma mais concreta. Nós vamos então avaliar agora alguns conceitos de extrema importância quando a gente avalia o sistema de produção de gado leiteiro. Então, partindo do pressuposto de uma vaca ideal no sistema de produção, o que seria uma vaca considerada ideal? É uma vaca altamente produtiva. E o que é uma vaca altamente produtiva? É uma vaca que tem um intervalo de partos, ou um IDP, na casa aí de 12 meses, ou seja, um animal que me dá um bezerro por ano. E nós consideramos como sendo ideal um período de lactação ou um PL de 10 meses ou 305 dias. Vamos entender por que então que uma vaca ideal ela tem que ter um período de lactação, ou pelo menos deveria ter um período de lactação por volta de 10 meses. Aí é preciso primeiro conhecer um conceito também bastante importante, que seria o período seco, que é aquele período necessário que a gente tem que dar para a vaca para que ela possa encerrar a lactação, descansar o úbere, descansar a parte reprodutiva e daí a algum tempo voltar a parir. Nós consideramos que esse período seco ideal deve ser de 2 meses. Então, se nós temos aí um período seco de 2 meses e um intervalo de partos de 12 meses, o que nós vamos ter aqui então seria um período de lactação igual a 10 meses. Porque 10 meses de lactação com mais 2 meses de período seco, nós temos a somatória do intervalo de partos, que é o tempo compreendido entre 2 partos consecutivos, igual a 12 meses. Em algumas regiões, como por exemplo dos Estados Unidos e algumas propriedades, já considera a possibilidade desse período seco ser de 1 mês ao invés de 2, o que poderia fazer com que o período de lactação fosse elevado aí de 10 para 11 meses. Mas ainda é um protocolo mais normal, né, a gente considerar um período seco necessário para a vaca descansar de 2 meses. Então, repetindo, 2 meses de período seco com mais 10 meses de lactação, nós temos um período aí, um intervalo de parto de 12 meses. E aí, se nós considerarmos que o período de gestação do bovino é na casa de 9 meses, nós podemos definir que, então, o período de serviço, que é outro índice também considerado bastante importante, seria igual a 3 meses. Por quê? De novo, a referência é o intervalo de partos. Se nós temos um período de gestação de 9 meses aqui, nós subtraindo 12 de 9, a gente tem um período de serviço aí de 3 meses. O que seria o período de serviço? É o tempo compreendido entre o parto e a próxima concepção, ou seja, nesse caso aqui, a vaca demorou 3 meses entre o parto, o cio com prenhez, e a partir dela ela emprenhou, gesta 9 meses e pare de novo. Então reparem que uma vaca ideal, ela tem 12 meses de intervalo de partos, como ela precisa de 2 meses para descansar e parir de novo, 12 meses menos 2, 10 meses de período de lactação. O mesmo raciocínio a gente faz para calcular o período de serviço, que é o tempo entre o parto e a próxima concepção. Se nós temos um período de gestação de 9 meses, 12 meses de intervalo de partos menos 9 meses de período de gestação, nós temos um período de serviço de 3 meses. Reparem que qualquer situação que altere esse intervalo de partos vai fazer com que haja uma mudança nesse diagrama aqui, que é o que a gente vai ver
agora na sequência. Vamos supor agora que é o que mais acontece nos plantéis aí comerciais, né, os plantéis leiteiros, os que a gente vê e acompanha. O mais comum é, ainda mais quando o plantel é maior, tem mais animais em lactação, é muito difícil a gente ter aí um intervalo de partos médio de 12 meses. Mesmo porque, se nós fizermos uma analogia aqui, é o seguinte, ó, nós podemos dizer que o intervalo de partos é igual a 12 sobre a porcentagem de natalidade. Veja bem, para que nós possamos ter um intervalo de partos igual a 12 meses, esse valor aqui, ó, teria que ser 100%. O que significa isso? Significa dizer que, em média, para que o plantel tenha um intervalo de parto de 12 meses, a natalidade média teria que ser de 100%, algo que é muito difícil, para não dizer impossível, de se conseguir na prática. Então, de uma maneira geral, nós não vamos encontrar um intervalo de partos médio de 12 meses. E qualquer situação que faça com que esse intervalo de parto se alongue, como por exemplo deficiência nutricional, algum problema pós-parto, ou até mesmo uma vaca mais exigente, que é mais difícil de você conseguir fazer com que ela empreende no pós-parto, qualquer alteração nesse intervalo de partos pode levar a uma alteração do diagrama em relação ao período de lactação e principalmente ao período de serviço. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, que nós temos agora um intervalo de partos de 15 meses. Vejam só, se nós sabemos que temos que respeitar pelo menos 2 meses de período seco, essa vaca aqui, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de gerenciamento, ela poderia dar leite até quanto tempo? Eu poderia fazer a seguinte conta aqui, ó, 15 meses de intervalo de partos, menos 2 meses de período de descanso, período seco, né, que essa vaca vai ter que ter, esse animal poderia então estender o período de lactação para até aí 13 meses, ou seja, 1 ano e 1 mês. A questão é a seguinte, é saber se essa vaca vai ter condição de dar leite durante todo esse período, porque principalmente se for animal cruzado, mestiço de zebuíno com maior grau de sangue zebu, é muito difícil esse animal passar de uma lactação acima de 8, 10 meses. Então o que geralmente acontece? Quando nós temos uma elevação desse intervalo de partos para um valor acima de 12 meses e esse animal não tem condição de produzir leite por tanto tempo, o que nós vamos perceber é que esse período de lactação, se ele diminuir, o que vai aumentar vai ser o período seco. A gente vai ver isso na sequência, como é que isso funciona. Nesse exemplo aqui, continuando com o intervalo de partos de 15 meses, o período de gestação não se altera, ele é fisiológico, ele vai continuar sendo 9 meses. Então, nesse caso, o período de serviço vai ser de quantos meses? 15 meses de intervalo de partos, menos 9 meses de período de gestação, esse período de serviço que era de 3, passa a ser de 6 meses. Então, repare o seguinte, toda vez que nós temos uma elevação do intervalo de partos, o que provavelmente acontece é uma elevação do tempo do período de serviço, o que implica em que essa vaca vai demorar mais para conceber após o parto. E isso não é bom para a fazenda. Isso acaba implicando em quê? Implicando em mais tempo para essa vaca dar um bezerro, 2 bezerros consecutivos, 2 partos consecutivos. Isso de uma certa forma acaba prejudicando financeiramente a propriedade. Voltando ao tema aqui, ó, vamos supor que essa vaca tenha um intervalo de parto de 15 meses, mas que ela não consiga produzir leite durante os 13 meses. Vamos supor que ela chegue aí no 8º mês de lactação, ela seque. O que vai acontecer aqui? Olha só, 15 meses de intervalo de partos, menos 8 meses de período de lactação, esse período seco passa a ser de 7 meses. Está aqui o grande problema, porque toda vez que nós temos uma elevação do período seco, é um período a mais sem renda na fazenda. Ok? E aí, só para a gente poder fechar o raciocínio, ó, se nós temos uma situação em que esse intervalo de partos não é mais de 12 meses, ele passa a ser de 15 meses, como é que a gente faz essa conta? Ó? IDP é igual a 12 sobre porcentagem de natalidade. Se esse IDP passa a ser de 15, aqui nós vamos ter que a natalidade, aqui é vezes 100, tá? Nós vamos ter o quê? Que vai ser 1.200
dividido por 15, essa fazenda vai ter uma taxa de natalidade de 80%. Isso significa dizer que toda vez que nós temos uma elevação da idade ao primeiro parto, ocorre uma diminuição da taxa de natalidade média das matrizes. Então, uma relação matemática que a gente deve sempre guardar é essa daqui, ó. Intervalo de partos é igual a 12 sobre porcentagem de natalidade vezes 100. Toda vez que ocorre um aumento da natalidade, ocorre uma redução da idade do intervalo de partos e vice-versa. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima.